Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos começando hoje aqui nosso Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra o vírus. Eu espero que o seu dia esteja sendo um dia abençoado e eu estou aqui com o propósito de ministrar uma palavra de edificação, de fortalecimento, esperança, fé e amor sobre o seu coração, sobre sua família, com a finalidade de permanecermos de pé diante do Filho do Homem. Amém? Antes de passar aqui para as boas notícias celestiais, deixa eu te passar aqui as boas notícias da terra. Olha que legal essa notícia aqui, né? Esses gêmeos aqui que vocês estão vendo, eles foram separados quando nasceram, né? A mãe teve eles há 23 anos atrás, né? E ela doou as crianças. Então teve uma família que adotou, um foi para Fortaleza, outro foi para Uberaba, Minas Gerais. E depois de 23 anos eles se conheceram, né? Ainda não tiveram um encontro pessoal, porque o conhecimento deu agora, dia 1º de junho de 2020, né? Quando um dos irmãos, o Thomas, começou a buscar nas redes sociais. Ele tinha informação que, né, dos pais adotivos que havia um irmão gêmeo, né? Ele tinha também uma informação que o irmão poderia ter morrido já com 12 anos de idade, mas ele fala que aquela informação para ele ele não tinha paz com aquilo. Então ele prosseguiu, né, buscando, e ele começou a buscar, né, através de uma pequena foto que ele recebeu de criança, e ele encontrou o seu irmão gêmeo que mora em Uberaba, Minas Gerais. E qual que é a surpresa? Os dois têm gosto por fotografia. É a foto aí que está mostrando, né, que é dos irmãos gêmeos que foram separados no nascimento e vieram se conhecer só depois de 23 anos. E eles, ao se conhecerem, perceberam que os dois se alegram com a mesma profissão. Incrível isso, né, queridos? E aqui mais uma foto que agora eles estão tendo longas conversas pelas redes sociais, né? Pelas ferramentas aí da tecnologia, né? Eles estão podendo se conhecer, né? Irmãos, contar suas histórias, contar a respeito de tudo o que eles vivenciaram, estão vivendo, e a gente aguarda aí, né? Que depois que passe aí essa parte aí do coronavírus, eles possam ter um reencontro lindo e maravilhoso, né? Um encontro pessoal, né? Depois de 23 anos separados. Muito legal essa notícia. Outra notícia bacana, essa aqui, ó. Um empresário, né, da Bélgica, o nome dele é Charles. Ele era promotor de eventos, e pelo fato do Covid-19, a empresa dele de eventos parou total e teve que fechar as portas. Mas ele não baixou a cabeça. Ele teve uma ideia de fazer máscaras com o rosto das pessoas. Então você pode perceber ali, as pessoas estão usando máscaras e a parte do nariz para baixo, boca e queixo, está impressa, né? Muito legal essa ideia desse empresário Charles, e com isso ele não ficou à margem da miséria. Ele conseguiu fazer um faturamento, manter a família dele, a casa, né? Pagar o aluguel, enfim, né? Se manter de pé. Legal, usando a criatividade nesses tempos de pandemia. Outra notícia legal, né? Que um vendedor de salgados, ele foi humilhado, né? O Rafael, né? Ele teve que parar de trabalhar por conta do Covid, né? Pai de 3 filhos, paga aluguel. Então ele começou a fazer salgados com a esposa dele, e a vender salgados, a entregar salgados. E aconteceu que numa dessas entregas ele chegou atrasado com os salgados, e a pessoa não recebeu nada bem, não ficou com salgados. Eram, se eu não me engano, 40 salgados, e isso para ele foi um prejuízo enorme. E acabou que as pessoas que viram a humilhação ali que ele estava sofrendo, né, foram atrás da história dele. Ele teve que retornar para casa com todos os salgados. As pessoas
se mobilizaram nas redes sociais da dificuldade que ele estava passando, do prejuízo que ele tomou, fizeram uma vaquinha virtual. E a vaquinha virtual deu em R$97 mil para esse trabalhador. Glória a Deus por essas pessoas que estão atentas com o sofrimento do próximo. Que essas histórias possam ser inspiradoras para nós também, né? Estarmos atentos com o sofrimento do próximo, né? Para que a gente possa ser um canal de Deus na vida desses, tá bom? E se você porventura está passando por uma situação de aperto, uma situação desfavorável, por favor, né? Encontre pessoas de confiança, pessoas que você confie, abra o seu coração com o propósito, né? Primeiro, obviamente, ore a Deus, né? Coloque isso em oração, mas depois procure uma pessoa que você sinta paz, abra o coração para que então as pessoas possam se mobilizar e também te ajudar. Amém? Amém. Vamos aqui então para mais uma parte. Nós estamos numa jornada conhecendo o Pai Celestial. Eu não lembro que capítulo nós estamos, eu esqueci que é o episódio número 18, né? E nós vamos conhecer um pouco mais o Pai Celestial através de Jesus. Essa é a base, né? Nós não estamos aqui buscando conhecer o Pai Celestial através de algum escritor do passado, né? Ou de algum escritor do presente. Nós estamos focados somente na palavra de Deus, naquilo que Jesus expressa, né? Nós temos buscado ficar com aquilo que Jesus demonstrou. E Jesus fez algumas advertências, algumas reprimendas que são interessantes nós darmos uma olhada a fim de que nós não venhamos a cair no erro que outros homens que ele advertiu, repreendeu, estavam praticando, estavam fazendo, né? Porque eu acredito que esses homens que Jesus estava repreendendo, que estava advertindo, que eram os saduceus, os fariseus, no início da caminhada, certamente eles não estavam caminhando com a intenção de andarem errados. Obviamente eles tinham a intenção de fazer sempre o que é certo, mas no meio da caminhada para frente, algumas coisas provavelmente eles deixaram de observar, né? E deixaram situações entrarem no coração que veio a ser uma pedra de tropeço para eles. Então Jesus ele vem e repreende, né? Essas histórias. Então, e falando sobre as advertências, as reprimendas de Jesus, nós temos que ter o seguinte entendimento, né? As advertências de Jesus são as advertências de Deus, o nosso Pai Celestial. As reprimendas de Jesus são as reprimendas do Pai Celestial. E essa história, desse histórico aqui, está em Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 36. Também ela se repete em Lucas capítulo 11, do 37 ao 52. E depois há um complemento em Lucas capítulo 20, 45 a 47. E também Marcos registra isso em Marcos capítulo 12, versículo 38, 39 e 40. 3 versículos apenas. O registro maior aqui é de Mateus, né? Eu creio que o registro maior é de Mateus justamente porque Mateus ele foi uma testemunha ocular, né? Ele assistiu, ele estava ali presente no momento exato, preciso, em que Jesus fazia algumas advertências, né? Advertências aos saduceus e fariseus e a eles também, né? Porque a palavra de Deus ela é espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, não é assim? Ela estava cortando com maior profundidade, sim, na vida dos saduceus e dos fariseus, mas também cortava do lado de cá na vida dos discípulos. E é nesse espectro, nessa visão que nós temos que caminhar a fim de que nós tenhamos o nosso coração nas mãos do Senhor. Não vou ler aqui toda a história corrida, porque senão vai tomar muito tempo para depois entrar nas explicações. Então eu vou lendo
e já vou comentando, tá bom? Então, se você toma nota aí, o texto que eu vou ler agora é Mateus 23, do versículo 1 em diante, até o horário que a gente fechar aqui, o nosso horário do Almoçando com Deus. Diz assim, Mateus 23, versículo 1. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Versículo 2: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Eu falei saduceus, né? Desculpa, os escribas e os fariseus. Jesus estava dizendo aqui, olha, eles estão na posição de ministrar a palavra de Deus. Eles estão, né? Estudaram para isso, né? E por estarem na cadeira de Moisés, eles exigem respeito. Mas perceba o que Jesus começa a dizer no versículo de número 13. Olha o que Jesus diz à multidão, aos discípulos dele e aos fariseus e escribas que estavam ali presentes. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus estava dizendo, olha, o que eles estão pregando, o que eles estão falando é palavra de Deus. Então façam isso, executem isso, mas não olhem para a vida deles, não os imitem, porque o que eles estão praticando não é o que eles estão pregando, né? Então Jesus estava dizendo assim, olha, eles são hipócritas, eles dizem algo, eles estão dizendo a palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui, fazei e guardai, mas ao observar a vida deles e vocês perceberem que o que eles estão fazendo não condiz com o que a Bíblia diz, ignore-os, as suas ações, ignore as ações. Se muitos de nós cristãos entendêssemos esse versículo e prestássemos atenção nesses versículos simples, muitos de nós já estaríamos vacinados contra, as ações de lideranças que falam, mas não fazem, falam, mas não praticam, falam, mas nas suas ações exprimem aquilo que não é reino de Deus. Então nós teríamos um olhar, de misericórdia para algumas situações, outro olhar de reprimenda, mas nós não cairíamos da posição de fé no Senhor por causa de uma situação como esta que Jesus está apresentando aqui. Além da palavra de Deus, eles também colocavam fardos pesados sobre os irmãos. Olha o que diz o versículo 4: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. Tá vendo? Perceba que Deus, nosso Pai Celestial, Ele está atento, Ele presta atenção no que está ocorrendo. E a repreensão e as advertências de Jesus aqui é sobre a igreja, sobre a sinagoga, os seus compatriotas judeus, que eram os fariseus e os escribas, Mas os princípios aqui colocados não ficam presos somente ao povo judeu. Eles estão esses princípios estão sobre a igreja que Jesus fundou, A pedra angular é Jesus. Aquilo que Jesus está dizendo, Ele está expressando a vontade do Pai Celestial. Então Jesus, ele não compactua com pessoas que pregam algo e fazem outro. Ele não compactua com pessoas que trazem fardos pesados, que Ele não disse, mas que são, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer aqui, me expressar? Usar a palavra aqui, decreto, que é o que estão usando muito hoje no mundo afora. Trazem decretos pesados, difíceis de carregar, dos quais os mesmos não fazem, não praticam, e colocam nas costas
do povo para que o façam. Jesus estava aqui repreendendo esses indivíduos. Perceba o que diz o versículo de número 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Jesus está mostrando aqui que a intenção desses fariseus e escribas era de fazer as boas obras com o motivo principal de serem vistos, de serem visualizados, de receberem honra, de receberem aplausos. E é essa advertência que Jesus faz através da revelação que ele recebe do nosso Pai Celestial. E ainda ele diz assim, pois alargam os seus filactérios. O que eram filactérios? Era um instrumento onde ficava um tecido de couro, um papel, um pergaminho da época com palavra de Deus, a fim de que este orasse, esteja sempre em oração. Mas ali ele está dizendo assim, que os filactérios deles ficavam maiores. Por quê? Porque eles queriam ser vistos. As franjas, aqui que fala aqui, alongam as franjas, as vestimentas deles tinham franjas. Só que as franjas dos fariseus e dos escribas eram as mais grandes, porque a intenção deles no coração estava equivocada, estava errada. Eles queriam ser vistos, desculpa a expressão, como verdadeiros palhaços, como atores, porque eles estavam ali atuando. Por que eu posso dizer que eles estavam atuando? Porque as palavras de Jesus são claras. Eles dizem, mas eles não fazem. Então eles têm uma atuação, mas não uma execução. É muito rico esse texto aqui para aprendizado e para que o temor de Deus permaneça no nosso coração, porque como eu disse no início desse estudo, eu não acredito que esses fariseus e escribas, no início da caminhada, eles não estavam de sincero coração voltados a fazer o que era correto. Não, eles estavam. Só que no caminho eles deixaram de observar a simplicidade da palavra de Deus. E se ateram, ao receber um cargo de poder, subjugaram, querem ser maior que os outros, querem levar os outros em escravidão, querem ter domínio sobre a vida das pessoas, e não é isso. O próprio Deus nos dá a liberdade de escolher, mas esses fariseus e escribas estavam já com as suas intenções, obviamente, meus amados irmãos, não eram todos os fariseus e escribas, mas a grande maioria, e era esses aqui que Jesus agora estava aqui repreendendo. E como eu disse para vocês, a palavra de Deus que corta de um lado, ela também corta de outro, porque ela é uma faca, é uma espada de dois gumes, Aqui no caso, obviamente, estava cortando mais, era para o lado dos fariseus, o corte maior era para o lado, mas dizer que não estava cortando para o lado dos discípulos, da multidão, para o nosso lado, não é verdade, porque ela serve como um corte para que, se algum tipo de intenção entrou no nosso coração, já esse primeiro corte já tire ele fora. Entende o que eu digo? E olha o que Jesus vai dizer aqui a respeito para os discípulos, não, ele ainda está falando aqui no versículo 6, falando sobre os fariseus e os escribas, amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, ao serem chamados de mestre pelos homens. Versículos 6 e 7, eles exigiam do povo honra, eles exigiam que se eles chegassem a algum lugar, o nome deles teriam que ser anunciados, ou seja, eles queriam somente o brilho da terra. E Jesus estava repreendendo eles, e Jesus diz assim, no versículo 8, vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos, todos nós somos irmãos,
O título é somente uma responsabilidade dada que terá que ser respondida perante aquele que deu esse cargo de autoridade. Mas o cargo de autoridade não nos faz melhor a outro em nada. Muito antes, pelo contrário, nós somos todos ovelhas do pastor supremo, que é Jesus. E ainda ele diz assim, versículo 9: a ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus, né? É óbvio que eu não vou deixar de chamar meu pai terreno de pai, mas o que Jesus estava dizendo aqui? Ó, esse negócio de ficar aí, né? Ah, esse aqui é meu paizinho espiritual, essa é a minha mãezinha espiritual, esse é meu paizinho espiritual, daqui a pouco tem avô espiritual, daqui a pouco tem tio espiritual, tu entendeu o que Jesus estava dizendo assim? A honra, a glória é para o Pai Celeste. É Ele que está no controle da sua vida, é Ele quem guarda, é Ele quem cuida. O homem é falho, o homem erra, né? Muito embora muitos desejam acertar e muitos acertam, né? Mas assim, a confiança que Jesus está dizendo aqui, o erro desses fariseus e escribas foi em começar a seguir somente ao homem, as suas filosofias, né, os seus ensinos humanistas, e deixaram de honrar e glorificar ao Senhor. Né? Versículo 10: nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, né? E ele estava chamando a responsabilidade para eles, dizendo assim, ó, não fique chamando todo mundo de guia, esse aqui é meu guia, ó, esse aqui é meu guia, não, um só será o seu guia, e esse guia sou eu, Jesus Cristo. E ele continua dizendo assim, ó, mas o maior dentre vós será o servo. Olha só, olha que lindo esse texto. Jesus estava confrontando ali, estava advertindo os fariseus e os saduceus que buscavam dizer assim, quem que é maior entre nós? Não, quem é maior é Jairo, é Nicodemos, é o Caifás, né? Contextualizando o texto na época, né? E o que acontece hoje em muitos lugares, né? Tanto no meio eclesiástico como no meio social. Ah, qual que é o maior? Ah, o maior é o fulano, o maior é o ciclano, o maior é o beltrano, o maior é este. Hey. No reino de Deus, para ser maior, é necessário servir. É aquele que serve. E ele diz assim no versículo 12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Uau! Então nós percebemos aqui que o nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo, ao iniciar essas advertências, né, essas reprimendas aos fariseus, aos escribas, ele estava dizendo aqui, perceba como é que está a intenção do seu coração. Vocês estão querendo a glória do mundo quando vocês já têm a glória do reino de Deus. Né? Para mim concluir aqui, porque não vai dar para mim falar até o versículo de número 36. Pode ser que no próximo estudo eu continue isso. Eu vou continuar, é pertinente para trazer edificação e temor ao nosso coração. Olha o que Jesus diz aqui, olha o que Jesus diz, olha só. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sabe, ele está dizendo aqui uma palavra muito forte, gente. Quando ele chama os escribas e fariseus de hipócritas, ele está dizendo também aqui, ai de vós, escribas e fariseus enganadores, desleais, fajutos, que é um dos sinônimos de hipócritas, fajutos. Ai de vós, escribas e fariseus falsos. Ai de vós, escribas e fariseus mentirosos. Ou seja, Jesus vai para o confronto. Você acha que Jesus tinha a intenção de que aqueles homens ali fossem para o inferno? Mas de maneira nenhuma. Mas Jesus, já conhecendo o coração deles, percebeu que se eu não for para o confronto com esses caras, abrir os olhos dele, eles já estão no inferno. Pois Jesus está dizendo aqui, olha só, porque fechais o reino dos céus
diante dos homens. Jesus está dizendo, olha, vocês estão fechando o reino de Deus para os homens, pois vós não entrais. Está dizendo, olha, vocês não estão entrando e vocês não estão deixando as pessoas entrar. Uau! Tudo porque homens que são os escribas e fariseus, no início da sua caminhada, tinham as intenções guardadas de uma pureza divina, mas no caminhar deixaram de observar a simplicidade da palavra de Deus. Começaram, a deixar o poder dominar o coração delas. Tem coisas que corrompem o ser humano, o homem, com uma facilidade incrível. Uma delas é o poder, Outra é o amor ao dinheiro. E outra é a imoralidade sexual. Sabe, essas coisas têm sido, assim, historicamente, fonte de quedas do ser humano. E nessas áreas nós devemos ser vigilantes constantemente, e continuamente vigilantes. Certamente esses homens, os fariseus e escribas, que estavam recebendo de Jesus, se é de Jesus, era do Pai Celestial. Essa repreensão, essas advertências, é porque em um dado momento eles se desviaram da pureza e simplicidade da palavra de Deus. Mas agora Jesus estava ali, fazendo essa repreensão e correção, E que essa repreensão e correção esteja sempre no nosso coração, não como um fator de acusação, mas como um fator para alguns, de conserto, arrependimento e retorno à direção, para outros como advertência, para que não venha trilhar um caminho semelhante aos que os fariseus e escribas estavam trilhando. Que seja esse, que a gente entenda que o Pai Celestial está no negócio de nos salvar e que nós venhamos nos manter salvo, Porque a salvação, ela é feita totalmente, exclusivamente pelo nosso Deus, Pai Celestial. Mas a manutenção da salvação é responsabilidade nossa. Senão, não teria por que ele dizer assim, vigiai. Para que vigiar? Se não tem mais perigo, se ele manda vigiar, é porque o perigo está à espreita. Tanto é que isso é comprovado por outros textos bíblicos que diz que o diabo está ao vosso derredor, procurando ocasião para nos pegar. Então que sejamos cristãos, maduros, atentos, humildes, sempre reconhecendo que a nossa suficiência e dependência vem do nosso Pai Celestial. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você e por você. Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, pelas tuas advertências que o Senhor traz através das palavras de Jesus. Oramos, Pai amado, para que o nosso coração tenha sempre, Pai amado, a intenção do reino de Deus. Que as nossas ações sejam para glorificar ao Senhor. Se alguém vai ver nessa terra, amém. Mas se ninguém ver, amém também. Porque para o Senhor a gente o faz. Que o Senhor receba sempre toda a honra, glória, louvor e adoração. Não temos outro guia senão o Espírito Santo, Jesus Cristo. Não temos outro Pai senão o Pai Celestial, o Pai que nos guia toda a verdade. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é simples, porém poderosa. Palavras de homens são complicadas e levam à morte, mas as Tuas palavras são boas, são espírito e vida. Que essa palavra seja espírito e vida para os meus irmãos que nesse momento, com temor e tremor, oram comigo. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Este foi nosso Almoçando com Deus.